Olá, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu queria falar a respeito do julgo desigual, né? Então vai ser um vídeo que vai ser voltado ao namoro e eu quero contar a minha experiência, como que eu sendo cristã, eu me tornei um julgo desigual. Então, antes de começar a falar o vídeo, eu quero ler com vocês aqui em 2 Coríntios 6,14, que diz: Não vos prendeis, ou também não vos junteis a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade há entre a justiça com a injustiça? Que comunhão há de luz com as trevas? Em 2018, no mês de setembro, se eu não me engano, uma situação aconteceu comigo na minha igreja. E essa situação me trouxe feridas que fez com que eu saísse da igreja. Só que eu meio que usei uma desculpa para sair. Eu queria um motivo e o motivo aparentemente aconteceu e eu dei no pé. Só que desde março eu estava em cima do muro. Eu não queria fazer, eu não queria me interessar com as coisas de Deus. Então eu meio que queria um motivo de sair e o inimigo, vendo que eu dei essa brecha, ele entrou e fez com que uma situação acontecesse, me ferisse e eu realmente me revoltei e saí. E eu não quis mais saber de igreja, não quis mais saber de voltar para os caminhos do Senhor. E eu simplesmente fui viver os meus interesses. Fui fazer o que eu gostava de fazer, que era os meus contatinhos, minhas redes sociais, meus amigos de trabalho, que aparentemente só queria me ver muito bem, mas a gente sabe que no mundo a gente tem colegas, amigos mesmo, é difícil encontrar. Mas enfim, né? Então eu peguei e pensei comigo, eu não vou ficar por baixo, eu vou me levantar, eu vou dar a volta por cima, eu vou entrar na academia, eu vou começar a elevar o meu amor próprio. Eu não vou ficar por baixo. Eu vou conseguir tirar do meu coração essa ferida que foi causada por palavras de alguém que não teve sabedoria ao falar. Mas também eu me coloco como culpada porque eu só queria arrumar uma desculpa, eu queria arranjar um culpado para sair, assim como Eva fez lá no jardim, culpou Adão, Adão culpou Eva e você conhece a história e foi assim comigo. Então, nessa situação de ferimento, eu criei a minha oportunidade. Eu criei a ocasião de tentar ficar bem, mas longe do Senhor. E longe do Senhor não tem como você encontrar um lugar seguro, um porto seguro, porque o Senhor é o nosso lugar seguro. Então eu comecei a tentar me distrair com aquilo que eu gostava, me inscrevi na academia, comecei a pegar firme nos treinos. E nisso, nessa empolgação, eu postei um story dizendo que, né, tá pago de hoje. E nesse mesmo dia, um rapaz que eu conversava às vezes, de vez em quando, eu falava com ele, só que não tinha uma frequência de diálogo. Só que nesse dia ele me chamou no Message e nós começou a ter um diálogo de 1 hora e pouco direto. E eu comecei a ver interesse nele, gostei da conversa que ele tinha, dos interesses comuns que nós também tínhamos um pelo outro. Só que quando eu fui olhar no perfil dele, eu não me agradei da aparência dele. Eu falei, eu não gostei dele, não faz meu tipo, não achei ele muito bonito, mas ele é muito legal, né? Se não der em nada, vai dar uma amizade, pelo menos. Aí ele pegou e me fez uma proposta. Vamos se conhecer, né? Já que você treina também lá, vamos marcar um horário que nós possamos chegar juntos para nós se conhecer pessoalmente. Aí eu falei, tudo bem.
E eu fui no dia seguinte, fui arrumada, fui disposta a conhecer ele, disposta a começar algo novo na minha vida. E assim que eu cheguei lá, o professor começou a me dar instruções. Ele começou a falar: olha, Valéria, começa a aqui nesse equipamento. Aí o professor pegou e disse meu nome. Nisso que ele disse meu nome, esse rapaz, ele, na hora, foi até mim e me cutucou e falou assim: ah, você que é a Valéria? E, gente, na hora que eu virei pro lado, o que não parecia agradável aos meus olhos, o que não fazia meu perfil, não fazia meu tipo, mudou totalmente a minha expectativa, porque o tempo melhorou muito ele. Acho que a foto era tão antiga que ele tinha cara de menino. Só que quando eu olhei pra ele, falei, nossa, gostei, né? Tive interesse imediato nele, ele também teve em mim. Aí a gente começou a conversar, ele me levou em casa e me chamou para sair, para ir pro cinema. Eu falei, vamos pro cinema. Chegamos, nós fomos de Uber, né? Assim que eu entrei no carro, eu fiquei um pouco tensa, porque eu achei que ele ia se aproveitar, que ele ia tentar me agarrar, tentar ultrapassar os meus limites. Só que não. Ele ficou de um lado, eu fiquei do outro. A gente não se encostou muito e fomos pro cinema. E o que ele me pediu foi permissão para pegar na minha mão. Posso pegar na sua mão? Aí eu falei, pode. E tipo, é, uma voz na minha cabeça falou, nossa, que diferente, né? Ele pediu pegar sua mão só, não quis nada demais, não quis ultrapassar o limite, não constrangeu você com a situação, querendo aproximação. E aquilo foi muito fofo. Eu falei, gente, que homem diferente. Eu acho que é isso que eu quero para minha vida. E eu meio que achei que a minha bênção estava no mundo, que minha bênção era ele. Falei, bom, eu acho que o propósito que eu procurava foi atingido. Eu arrumei um cara legal. E nisso a gente foi pro cinema, ficamos no shopping, passeando de mão dadas, fomos para casa e ele me deu um beijo na testa e em seguida me deu um selinho. Nossa, aquilo encheu meu coração de felicidade. Falei, nossa, que homem diferente, né? Ele tem um interesse que eu nunca tinha visto antes. Ele tem um olhar, tipo, de querer me conhecer pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Aquilo foi me cativando, me ganhando aos poucos. Começamos a se envolver. E nesse mesmo ano, 2018, ele não tinha onde passar o final de ano e eu me ofereci para ele passar com a minha família. E eu fui um pouquinho antes para minha tia. Eu falei, tia, tudo bem se eu trouxer um amigo passar com a gente? Ela falou, não, tudo bem. Aí ela meio que me jogou um olhar, meio que, né? Amigo, tá bom, traz aqui seu amigo. Já sabendo, né? A situação, sabendo que não era amigo mesmo. E eu meio que levei ele lá, ele chegou junto comigo. Não, minto, ele chegou um pouquinho depois. Fomos pra minha tia, ele comeu lá, se divertiu, tiramos fotos. Foi um final de ano muito bom, que eu não esperava que ia ser tão maravilhoso assim, mas superou a minha expectativa. Eu achei que 2019 seria o meu ano. Eu falei, nossa, meu ano não começou muito bem, mas vai terminar muito bem e começar melhor ainda. Eu vou entrar namorando com o homem da minha vida, com um cara legal, respeitador, que faz meu tipo, que me agrada, que me faz feliz. Tudo aparentemente indo de vento a popa. Então, quando foi no quinto mês em diante, a gente não se desgrudou para nada. Desde quando a gente se conheceu, a gente começou a, como se diz, a gente não teve mais tempo de querer se separar. A gente sempre estava junto, andava junto, a gente passeava muito, a gente tinha muita amizade além do namoro, então era uma coisa que me agradava. Eu tinha nele uma companhia que eu não tinha que procurar em terceiros, em amigos. Ele era meu amigo, meu companheiro.
ele era a pessoa que eu conversava e também ele tinha isso em mim. Então nós encontramos um apoio muito grande um no outro, e aquilo só fez eu me aproximar mais, e eu cada dia estava me apaixonando, me apegando a esse rapaz, a esse namoro. Gente, e detalhe, como eu falei, eu quis falar desse relacionamento porque foi um dos que eu aparentemente fui muito feliz. Eu não tenho motivo nenhum para atacar ele, para criticar ele. Ele é uma pessoa maravilhosa, não tenho nada contra ele. Não deu certo, mas desejo o melhor para ele. Desejo que ele seja muito feliz. E a gente meio que começou a ter uma relação muito boa. Eu falei, gente, eu nunca senti isso, nunca vivi isso. Então, não deu certo porque realmente Deus não tinha plano para dar certo. Mas eu não tinha motivos nenhum de terminar com esse rapaz. Então a gente meio que nessa relação boa, nessa relação perfeita, no quinto mês em diante a gente começou a namorar sério, a gente se assumiu nas redes sociais. Eu não tinha mais interesse em outras pessoas, porque às vezes a gente se sente vazio mesmo num relacionamento e fica procurando diversão, aventuras. Só que eu apenas queria ficar com ele. Ele era o porto seguro que eu procurava e eu acabei encontrando. Quando foi nos 5 meses de namoro, mais ou menos não sei assim que mês que era, mas minha mãe estava numa igreja que era Comunidade Missão Boas Novas na época, e ela me convidou para visitar. Ela falou, filha, você quer ir comigo hoje na igreja? Você quer visitar hoje? Vai ter uma campanha. Aí eu falei, mãe, eu vou, mas no fundo eu não queria ir. Eu tava super sem ânimo, não queria ir para a igreja, porque eu tava meio que ainda resistente, né, a esse local. Só que eu fui para agradar ela. Só que no meio do caminho eu comecei a falar com Deus, meio que, Deus, eu espero que ninguém fique tentando orar por mim, fazer com que eu me reconcilie, ficar perguntando se eu quero me reconciliar com o Senhor, se já conheço o Senhor. Eu não quero isso, porque eu só quero ir pro culto, começou o culto, terminou o culto, né? Cada um para sua casa. E eu não queria aquele constrangimento de a pessoa chegar em mim, profetizar na minha vida, profetizar alguma coisa de mudança, profetizar de que Deus não estava nesse namoro, de que Deus não estava se agradando. Eu sabia, mas eu não queria ouvir. Então, por eu não querer ouvir, eu pedi para Deus não deixar ninguém se aproximar de mim. E assim aconteceu. Deus ele respeitou o meu espaço, respeitou o que eu pedi. Só que aquela irmã, a pastora que estava lá na direção do culto, junto com o esposo dela, me olhou o culto inteiro. E eu fiquei só assim no meu cantinho, falando no meu coração e na minha cabeça: se essa mulher se aproximar de mim, eu vou me levantar e eu vou embora. Porque eu estava num nível alto de rebeldia. Eu endureci meu coração de uma tal forma que eu não queria mais ouvir o que Deus queria para minha vida, porque eu sabia que se ele falasse, eu sabia o que ele queria que eu abrisse mão, e eu não queria abrir mão. A gente sabe o que está errado, mas a gente não quer reconhecer. Então eu meio que me fechei, me tranquei e não quis ouvir. Só que mesmo assim, Deus, na educação que ele tem, no amor que ele tem pela minha vida, a pastora se levantou, foi até minha mãe, pegou as mãos da minha mãe, levou lá na frente e começou a profetizar para ela a respeito de mim, dizendo que Deus estava cuidando de mim, que Deus estava zelando pela minha vida, que eu era um tesouro nas mãos do Senhor, que eu ia se assentar junto com princesas, que Deus ele ia realizar sonhos, que Deus ele ia libertar, que ela podia ficar tranquila, que Deus estava comigo nas mãos dele. E ela começou a passear com a minha mãe pela igreja, falando assim: ó, tô eu cuidando, viu? Tô eu passeando. Eu estou com ela, não se preocupe.
acalma seu coração. Só que eu não chorei. Eu sabia que era para mim, mas eu não consegui chorar. Eu meio que não levei a conta aquilo que foi falado. Aí fui para casa, minha mãe não fez nenhum comentário a respeito. Ela só perguntou se eu gostei do culto. Eu falei que sim, gostei. Depois não disse mais nada, porque eu não queria ouvir do tipo, ai filha, você não vai se reconciliar? Você não pensa em voltar? Eu não queria ouvir. Então eu meio que estava evitando essa conversa. E quando foi na semana seguinte, a campanha continuou e ela me convidou e eu fui novamente. Assim que eu cheguei lá na igreja, eu sentei no mesmo lugar, só que no lado esquerdo da no lado esquerdo eu sentei, encostei minha cabeça na parede e fiquei lá, assistindo o culto, vendo o culto acontecer. E de repente, quando eu pensei que o culto ia ficar naquela mesmice, bom, eu estava na mesmice, por estar vazio, eu não sentia mais nada. Então, para mim, era só mais um culto, era só mais um dia. Só que naquele dia, o Senhor, ele me surpreendeu, porque ele marcou comigo o dia de começar a mudar a minha história. Então, naquele dia, foi uma banda que eu não sei o nome, mas eu sei que o pastor é muito abençoado, era cheio de Deus, e também tinha a filha dele que era cheia de Deus. E ela começou a louvar o hino Tua Presença do Paulo Neto, que diz: é, não se detenha, se as lágrimas rolarem. Bom, vocês conhecem esse louvor, estou um pouco rouca, tá até ruim de falar, mas esse louvor começou a fazer efeito no meu coração. Ele ia tocando e o Senhor ia fazendo aquilo que o hino dizia, que começou a rolar as lágrimas, meu coração começou a bater forte, Deus começou a mover alguma coisa dentro de mim. E foi como se Deus fizesse meu transplante. Naquele momento, Ele tirou o meu coração de pedra e pôs no coração de carne novamente. E eu senti algo diferente. Falei, opa, esse culto hoje está diferente. Alguma coisa em mim mudou. E era como se tivesse caído uma película dos meus olhos, sabe? Um feitiço, um encanto. E eu cheguei em casa, fui conversar com meu namorado, falei que foi muito bom o culto, que Deus falou muito comigo. E ele, que legal, amor, da hora. E eu falei assim, vamos qualquer dia comigo. Ele, não quero, não quero, porque eu já passei situação na igreja que me constrangeu e eu não quero mais ir. Ele quase meio que passou a mesma situação que eu, só que ele realmente não quis mais tentar. Mas como eu era ainda sensível ao Espírito Santo, eu meio que dei lugar. Então aquele louvor invadiu o meu coração, começou a tomar conta de mim. E na mesma semana eu entrei no meu quarto, eu fechei a porta, eu abri a Bíblia e eu falei: Deus, fala comigo. Fala o que o Senhor quer de mim. Fala o que eu tenho que fazer. E quando eu abri a Bíblia, não sei qual foi o versículo, qual foi o livro, só que eu sei mais ou menos o que Deus falou comigo. Eu lembro assim, meio que por cima, né, o que estava escrito. E o Senhor dizia que havia uma cidade que estava em escuridão e que a luz ia resplandecer naquela cidade, que a luz era Jesus, que ele ia trazer paz para a cidade, ia trazer luz, ia trazer libertação, ia trazer uma nova história. Foi tipo nesse requisito que Deus falou comigo, de que ele ia mover, ia mudar. E realmente começou a mudar, porque daquele culto em diante, daquela palavra em diante, meu namoro começou a ir de ladeira abaixo. Porque Deus começou a tirar aquilo que estava me impedindo de se aproximar dele. Então eu comecei a discutir muito com o meu namorado, comecei a brigar muito com ele. A gente tinha muitos momentos de tristeza, o que era bom começou a ficar ruim. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Tava tão bom, tão perfeito. Comecei a ir para a igreja, começou a desandar, né? Não tô entendendo, Senhor. Mas Deus começou a falar, calma, sou eu movendo, tô no controle. Deixa comigo, porque eu sou teu pai.
eu vou cuidar de você. E Deus começou realmente a cuidar de mim. E eu comecei a me interessar cada vez mais por aquela igreja. Eu entrei no louvor, comecei a cantar no louvor, comecei a participar dos ensaios, dos cultos. Tudo começou a andar de acordo com aquilo que eu queria, menos o meu namoro, que começou a desandar. E eu falei, meu Deus, né? Muda o coração dele, faz com que ele se transforme, faz com que ele volte, né, para a igreja, muda ele. E nada do Senhor mudar. E eu queria que Deus mudasse, porque eu não queria terminar. Só que depois daquela palavra que eu abri, o Senhor começou a bater no meu coração. Falou, filho, eu falei com você. Você abriu a palavra, eu falei contigo. E aí? Vai esperar o quê para fazer o que tem que fazer? Então eu, com muita tristeza, eu chorei muito depois que eu li a palavra, que eu entendi o que eu tinha que fazer. Eu fui até ele, né? No dia seguinte, fui na casa dele. Falei para ele assim, olha, não dá mais para continuar, porque a gente não tá no mesmo foco, a gente não tá no mesmo propósito, não vai dar certo, porque eu quero me erguer com o Senhor e você não tem interesse nem em tentar. Então não dá certo, não vai rolar. Aí ele falou assim, ai, mas depois que você começou a ir para a igreja, a gente começou a ficar mal um com o outro, tava tudo muito bem, mas aí tudo mudou, né? Fazer o quê? Já sabia. Eu sabia que essa hora ia chegar. Mas se é isso que você quer, tudo bem, eu vou respeitar. E eu achei que ele ia meio que brigar comigo, me magoar ainda mais, fazer com que eu me sentisse pior do que eu tava. Ele, muito pelo contrário, ele me abraçou e começou a fazer um cafuné no meu cabelo, meio que, é isso mesmo que você quer? Pensa um pouco mais. Gente, aquilo me destruiu totalmente. Eu quase me arrependi de terminar. Eu quase falei, não, não, não. Vamos continuar, porque eu não quero ficar sem você, eu não quero viver sem você, mas também não quero viver sem Deus. Mas não ia ter como conciliar Deus com o namoro, porque tava luz com trevas. Então ele começou a me falar pra mim, né, meu ex-namorado, eu não quero te perder, e aquilo só me machucava ainda mais. E eu falei, não, não quero mais, me soltei do abraço, virei as costas, fui embora. Cheguei na minha casa destruída, com meu coração despedaçado. E eu passei noites e noites sem dormir, com insônia, né, pensando por que Deus não mudou, por que Deus não ouve minha oração, por que Deus não mudou o coração, porque Deus podia mudar se Ele quisesse, mas Deus não quis. Deus tinha para mim um outro propósito, uma outra história. E eu não entendia porque o Senhor não mudou. E tanto eu perguntar, eu falei, Deus quer saber? Não quero mais perguntar porque o Senhor não fez. Só me ajuda a entender. Me ensina a superar essa dor que tá aqui dentro. Me ensina a entender que tinha que ser assim, não tem como voltar atrás, não tem como ser diferente. Então, Deus começou a me conformar. Só que durante um ano inteiro eu fiquei sofrendo. E meio que depois desse rapaz da academia, eu namorei mais duas pessoas que foi também julgo desigual. Deu no mesmo, não deu em nada, não deu certo. E nesse ano de 2024, no mês 2, eu terminei o namoro que estava também dando tudo errado. E depois que eu terminei, eu falei, Deus, não quero mais passar por isso. Não quero mais passar por essa situação de terminar, de sofrer, de se machucar, de machucar as pessoas. E eu falei pro Senhor, na minha cama deitada, eu falei, Deus, pega o meu sentimento e tranca numa caixinha do céu, para que eles não possam interferir naquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Não deixa mais o meu sentimento me boicotar, interferir naquilo que o Senhor tem para mim. Porque eu tinha fraqueza com o relacionamento, eu achava que aquele vazio, quem tinha que preencher era namoro. Então, enquanto isso estava na minha cabeça, eu queria tentar e tentar e tentar, e pulava de namoro em namoro, e o vazio estava ali, no meu coração. Até que o Senhor começou a curar, Deus começou a refazer o meu coração, começou a refazer o meu sentimento, começou a me erguer novamente na presença dele.
eu comecei a me levantar de uma forma que eu falei, meu Deus, que força que eu estou encontrando no Senhor. O que eu quero que você entenda que durante muito tempo eu troquei o propósito pelas propostas e achando que a proposta era boa, mas se a proposta é boa, o propósito é ainda melhor. Porque se o que o inimigo oferece parece bom, o que Deus te dá é muito melhor, supera cada vez mais suas expectativas. Porque Deus não perde para o inimigo, ele sempre te dá o melhor. Ele quer que você seja feliz, quer que você conquiste suas coisas. Então Deus ele é interessado sim na sua felicidade. Então, para finalizar esse vídeo, quero que você entenda que Deus ele tem um amor tão grande por nós que ele permite da gente errar, errar, errar. Só que chega uma hora que ele vê que o erro é tão constante, nós estamos tão machucados, que ele fala: Não, agora eu vou interferir. Mesmo que ela não me convidou, eu vou interferir. Eu vou entrar para a salvação dela. E Deus, ele entrou através de um louvor, de uma letra, de uma canção. Ele quebrou aquele encanto que eu sentia, aquele vazio que eu estava no meu coração. Ele preencheu com a presença dele. Depois disso aí eu só fui me levantando, eu só fui querendo mais e mais de Deus. E hoje eu com 32 anos não estou namorando, mas também não estou vazia. Eu sei o que Deus tem para mim, eu sei as promessas que Ele me fez. E se não aconteceu ainda, amém. Deus proverá que vai acontecer, que eu vou viver o melhor de Deus. Não sei quando, não sei como, mas Deus vai trazer para mim, vai e vai ser perfeito, porque vai ser no tempo dele. Então, o que eu quero que você entenda é que Deus, ele é interessado sim na minha felicidade, na sua felicidade. Deus quer que você seja feliz, quer que você entenda que ele tem muito mais para você. E tudo aquilo que você sonhar, ele vai te dar. Mas primeiro ele quer te refazer, te reconstruir, te levantar, para você não cair novamente, não voltar para a fila, para o final da fila. E Deus me levantou e hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Eu tenho Deus, eu tenho a minha família, eu tenho tudo aquilo que eu preciso para me sentir completa. Então, entenda, aquilo que é seu encontrará um caminho até você e você não terá que correr atrás. Porque Deus ele promete e ele se responsabiliza para cumprir a promessa. Então que você venha ficar com essa palavra. Não troque seu propósito pelas propostas, mas espere no Senhor, porque o Senhor tem muito mais para mim e para você. Então que você venha ter uma boa noite, que essa palavra venha tocar no seu coração e você venha deixar o Senhor entrar na sua vida e mudar a sua história, porque Ele pode refazer tudo novo. Fica com Deus.